se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Eu queria que você, Alex, também falasse da metodologia que a gente usa aí para levar para todos o tema e o lema da campanha. Tá bom. É assim, isso não foi desde o início, né? Assim, aos poucos, a campanha foi se estruturando, né? Como tal. Ela teve algumas mudanças ao longo da história. Mudanças que aconteceram já nos primeiros anos, né? E que se consolidaram. Inclusive a questão da metodologia, né? No início, essa metodologia, ela se apresenta, né? A maioria das pessoas conhece como método ver, julgar e agir. Sim. Né? Não é um método da campanha da fraternidade da Igreja do Brasil, né? Isso é um dado muito interessante, porque muitas coisas que nós vemos hoje a nível de campanha, eu me refiro aqui aos próprios temas, em alguma medida, e inclusive ao método, né, que é o assunto agora, já são elementos consagrados pela Igreja como um todo. Então, como que nasce o método, né, de uma maneira muito breve? De um sacerdote belga. Então, olha que bonita a história, assim, né? Ele está passando pelas ruas de onde ele morava para ir no seminário. Eu estou trazendo essa história, né, para a gente saber um pouco da origem das coisas, Sim. porque a gente ouve besteira até sobre o método. É um método. Perfeito. Até o método. Então, a minha intenção de trazer essa história é exatamente isso, né? Então, esse padre cardeal, né? Cardian, vocês podem procurar ali na internet, vocês vão... Joseph Cardian. Cardial. Parece um trava-língua. Parece um trava-língua, né? Mas é o nome dele. Mas ele era gente boa, gente boa. E aí, esse cardeal, ele tá indo... Então, vocês imaginam que é cardeal, mas eu tô pensando nele jovenzinho, né? Então, ele tá indo pro seminário e ele olha nas ruas, né? Então, ele tem um olhar sensível ao redor dele. E ele começa a perceber que os jovens como ele não tinham as possibilidades que ele tinha como seminarista. Então, ele pensa, bom, lá no seminário eu tenho cama para dormir, eu tenho comida para comer, isso, irmão. Tenho estudo, né? Tenho livros para estudar, tenho biblioteca. E ele vai olhar o contexto ao redor e vai perceber que os jovens como ele, da idade dele, que eram de origem do mesmo lugar que ele, não tinham... essas mesmas condições, né? Então estavam em condições que a gente diria hoje, né, degradantes, por exemplo. E ele vai... vale vocês estudarem depois e pesquisarem, para quem não sabe, mas a síntese é essa. Ele vai começar a perceber que não basta só fazer alguma coisa ali. Não basta ter ações, né? Ao mesmo tempo, não basta só rezar, né? Rezar também, né? Por aquelas pessoas, por aquilo que elas estão passando, etc. Também, nós somos igreja, a gente precisa rezar, a gente acredita mas também não basta. E só passar e olhar também não basta. E ele disse que precisa ter a junção das duas coisas. A gente precisa ver a realidade, mas não é ver de qualquer jeito. É ter informações, ter dados, né, consistentes, pesquisas que mostram, que comprovam. Olhar com rigor, né? Com seriedade, né? Eu estou trabalhando com uma nova diretora agora que eu estou conhecendo e ela tem provocado muito a gente a isso, o rigor. É preciso ter rigor, né? E o método é isso, é ver com rigor, né? É analisar aquele ponto da realidade, né, que você quer atuar de uma maneira rigorosa, séria, né? Inclusive trazendo pessoas que são experts naquele tema para te ajudar a ver ele melhor, né? Então não é um ver com achismo, né? Não é um ver superficial. Então, primeira coisa, ver. Depois ele vai dizer assim, nós somos igreja, então a gente precisa ver agora entender o que a igreja está dizendo sobre aquele tema, o que o magistério da igreja está dizendo sobre aquele tema. Então, no início do método, a gente falava julgar, hoje é iluminar, né? Iluminar. Iluminar a realidade à luz da palavra de Deus e do magistério da igreja, né? Quando eu olho que tem problemas na natureza, graves, e eu vejo os dados que mostram isso, e eu olho para a chancela de Deus naquilo que cria, e Deus viu que tudo era muito, muito bom, tem alguma coisa errada,
Sim. Ele não ia olhar para este ver nosso e dizer que era muito bom. Não ia. Não Se ia ele dizer. visse o que nós estamos vendo Ele não hoje, diria. ele vê, ele não. Ele diria, o que vocês fizeram com isso que era muito bom? Você né? falou uma coisa interessante do ver, porque eu digo assim, Sim, sim. é um ver que e o texto base traz isso, todos os textos bases podem olhar todos os anos. Então, não simplesmente só jogar números. Então, por exemplo, o ano que vem o tema vai ser moradia. Então Isso. não adianta só eu chegar e dizer, olha, aqui tem déficit de 200 mil casas. Daí? E daí, Não, perfeito. Eu preciso dizer, tudo déficit, mas quem são as pessoas que estão sem casa? São casadas? São solteiras? Qual a idade delas? Qual que é, trabalham? Tem dinheiro? Não tem? Então, ou seja, é um ver bem realmente Amplo. aprofundado, Amplo e aprofundado. todas as circunstâncias. Exatamente. E esse ver, então, é que depois, como você disse, vai ser iluminado. Eu vou jogar as luzes da palavra de Deus, ou seja, como Deus olha para isso. Para isso. E eu vou completar antes de ir para o último ponto, porque o senhor despertou em mim uma coisa importante a dizer. A gente está falando de um método, é isso que a gente está falando. Estou repetindo isso porque método supõe caminho. Então, o ver é uma parte do caminho. Se ele ficar só nele mesmo, a gente não vai conseguir transformar essa realidade à luz daquilo que Deus pede. Você vai apagar e vai ficar falando. Exato, exatamente. Então, a gente precisa pensar nisso como passos bem concretos. Na igreja, a gente precisa aprender a trabalhar com método, né? Porque a gente faz muita coisa legal, mas às vezes de maneira desordenada, em alguns casos, né? Então, é muito importante a gente resgatar o método para fazer as ações. Aí, a gente chega, então, olhando lá para o Cardian, no agir. Então, eu olhei para essa realidade de uma forma profunda, né? Como o irmão Francisco ressaltou agora, só que é método. Então, eu iluminei essa realidade, quer dizer, o que a igreja está me ensinando sobre isso? O que eu posso fazer a respeito disso? O que Deus está dizendo? O que a igreja está colocando? Beleza. Eu pego essas duas informações, né, com o mesmo rigor, porque eu preciso ter rigor também no que a igreja está pedindo para mim, o que Deus quer. O rigor científico. Um rigor científico, rigor isso. científico, É né? esse. Não é de curioso. Não é de curioso. Diga isso. Jamais de curioso. E aí, a partir disso, porque não é de mera curiosidade, né? A gente agora vai sentar ao redor da mesa e vamos pensar em ações concretas para transformar aquela realidade que nós estamos vendo, o método. E dentro desse método do ver, julgar e agir, a igreja, vejam que a igreja tem as encíclicas sociais. Então, o que é a doutrina social da igreja? É um conjunto de encíclicas, né? Um conjunto de cartas, de documentos papais que tratam das questões sociais. Né? Mais gritantes naquele tempo que foram escritas. Então, eu não vou lembrar agora o ano exato, acho que na década de 60, foi escrita uma encíclica chamada... É a encíclica social da igreja, do mundo, não é da igreja do Brasil. É uma carta encíclica da doutrina social da igreja chamada Mater et Magistra. Quer dizer, a igreja é mãe e mestre. De João 23. Então, sabe o que acontece nessa encíclica? Ela é escrita com o método ver, julgar e agir. Então, o Papa João 23 vai convidar o cardeal Cardian, para poder ajudar na construção desse documento. Com o olhar social, mas com rigor científico, com o método ver, julgar e agir. Então, quando a gente olha para a Igreja do Brasil, é preciso entender que a gente está falando que a Igreja do Brasil, na verdade, ela não inaugura um método na campanha, mas ela adota um método que já é da própria Igreja. É como a Igreja nos ensina a olhar para a realidade, entender essa realidade, ler os sinais dos tempos, como nós costumamos dizer, entender o que Deus nos diz sobre isso, que a igreja nos orienta e a partir disso tudo, sim, agir. Então, é muito legal. Esse é o método. O texto base é escrito dessa forma. O texto base, ele tem mais informações do que isso, mas em termos de método, ele tem um método que é a primeira parte ver, a segunda parte hoje nós chamamos de iluminar. Era o julgar antigo. E era o julgar antigo, que o conceito já era desse mesmo, então a gente muda a palavra, e o agir a partir disso, né? E para concluir isso, tem um complemento do método, que é o agir, que é a parte que eu costumo trabalhar mais, ele tem 3 pontos importantes ali. Eu tenho 3 âmbitos de atuação para o agir, certo? Então, eu digo, o que eu posso fazer... Individual. Que eu, Alex,
Eu, Alex, nas minhas condições, né? Com aquilo que eu posso, que eu tenho. Um exemplo. O que está nas minhas condições hoje? Pensando no meu tempo de trabalho, no meu tempo de estudo, em tudo que acontece na minha vida, né? Eu consigo me organizar para estar, né? Em alguns lugares. Aqui, por exemplo, com vocês. Em algumas paróquias que eu tenho andado na arquidiocese, como o irmão também vai, né? Então, o meu agir hoje, pessoal, ele tá nisso. Ir nos lugares e dar a conhecer o tema, tirar as dúvidas das pessoas, né? Oferecer soluções como sugestões do que eles podem fazer, né? Então, eu fui em uma paróquia esses dias, tem uma equipe de campanhas ali, eles tinham 10 ações. Eu falei, por exemplo, só que lá é muito disperso. É um grupo muito unido. Então eu falei, olha, por que vocês não elegem uma ação coletivamente, todo mundo da comunidade executa. É uma. Então, assim, o meu agir pessoal é esse. Né? É eu conseguir ir e pelo menos colocar pulgas atrás da orelha das pessoas, né? Dar consciência. Dar consciência. Às vezes a sugestão não vai caber, mas é a comunidade que tem que avaliar. Sim. Mas você mostra o caminho. É o meu agir, é como eu tô conseguindo. Eu poderia fazer muito mais. Agora, no meu trabalho eu também faço isso, né? Porque na escola, a escola marista, a escola católica, de um modo geral, mas eu estou falando do chão que eu piso, ela tem um compromisso há muitos anos com o tema da campanha. Então, o tema da campanha não fica só na quaresma, né? Alguns lugares fica ao longo do ano, porque a gente está falando de currículo, né? Então, os temas são entrelaçados, existem projetos sólidos que vão envolvendo os professores, os estudantes, as famílias, né? Em algumas áreas a gente vai aprofundar mais, outras menos, mas a campanha... Então, assim, no meu agir também, lá onde eu estou, no meu trabalho, o meu lugar de trabalho me dá essa possibilidade, então eu ajudo. Então, eu tô falando de mim, Alex, né? Aí, então, primeira linha de ação é pessoal. A segunda linha de ação... Só não te cortando, mas para não perder o timing. Claro. Quando você disse individual, ele está dizendo aqui do que ele está indo fazer, do que eu ou outra pessoa pode ir uma palestra, não sei o que, etc. Criar consciência na escola, etc. Mas tem uma coisa que eu até cito como exemplo. Ah, legal, boa, irmão. Dentro de casa. Por exemplo, isso Por exemplo, vamos pegar esse tema da campanha desse ano, que fala sobre ecologia. É claro que aqui fala ecologia integral, nós vamos ver daqui a pouco que não é só a questão do meio ambiente. Significa isso, né? Mas vamos atentar para isso. Quantos de vocês que estão nos vendo que escovam dentes com a torneira aberta? Eu falo porque eu fico brigando comigo. Porque parece que é automático. Se abre a torneira, aí você vai pegar a pasta, você vai pegar a escova, aí você coloca a pasta na escova, aí você molha lá e começa a escovar, a torneira fica aberta. Deixa a torneira ali rodando. Quer dizer, então, se existe algo mínimo que você pode fazer, que é individual, seria feche essa torneira. Vocês, dona de casa, não tenho nada contra vocês. Existe uma coisa que se chama vassoura, que não foi feito para a bruxa voar. Mas vassoura. Vassoura. Assassinando português. Assassinando português. Vassoura, prestem atenção. É para varrer calçada também. Porque tem gente que gosta de varrer calçada com água. Isso é crime. Varrer a calçada com água. Então, olha quanta coisinha pequena que eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas é só para vocês entenderem. Eu só queria... Isso é individual também. Também para não perder o time, que é bonito falar para não perder o time. É chique falar não perder o time. Tem um time que eu gosto de ir lá ainda. Mas eu acho muito bonito quando a gente fala do método, e também trazendo uma crítica, que muitas pessoas criticam a campanha, e falam assim, mas tá se envolvendo em temas políticos, isso daí é coisa de política, e não sei o quê. Vai chegar também, né? Mas assim, eu acho bonito nessa questão do método, já para entender e trazer aquilo que você disse, eu acho que até um ponto de exclamação nisso. O ver todos veem a situação. É perfeito. Né? Todos veem. Quando diz assim, no julgar ou no iluminar, é aquilo que você trouxe. Nós vamos julgar, vamos iluminar com aquilo que a igreja traz. Não é da sua cabeça. Não é da sua cabeça, não é uma atuação política, não é o que nós vamos fazer, não, é o que a igreja traz sobre aquele tema. Exato. Então muitas pessoas falam assim, não envolvo com isso, porque isso daí tem a ver com política. Né? Não, ninguém vai iluminar com o programa de governo, com a proposta política. Não, a gente ilumina aquela proposta com aquela postura da igreja, com aquilo que o magistério, com aquilo que a igreja já tem pensado, só que agora nós estamos ali compilando isso para aquele tema. E aí, diante daquilo que a igreja ilumina,
que se vá para a ação. Então esse método é muito bacana e eu gostaria só de destacar essa questão do iluminar, porque senão muitas pessoas às vezes vão pegar ecologia. Vamos ver o que tal grupo fala, vamos ver o que tal partido traz de proposta, vamos ver o que o governo apresentou. Não é isso que vai iluminar o tema. O que vai iluminar o tema é a palavra de Deus, é o magistério. E aí depois isso, se achar interessante e as pessoas quiserem aproveitar isso, vai ser levado para outros grupos. Mas o que ilumina e o que leva às ações é de dentro da igreja. É a igreja saindo para fora. Então eu queria trazer destaque nesse método e na questão da campanha para ficar bem claro essa situação. Muito legal. Por isso que eu sempre dou sugestão, eu vou para os outros 2 pontos rápidos depois, mas eu queria dar um passo atrás, então, para dizer assim, ó, eu tenho falado isso, sabe, irmão? Aonde eu vou, eu tenho dito assim, olha, você quer uma sugestão bem prática, falar do agir, use o método. Só para resgatar o que você fala do método, né? Você trouxe um ponto da reflexão, mas eu vou trazer o método em si agora, para dizer assim, ó, eu dei o seguinte exemplo, lá onde o senhor foi também, lá na paróquia do Padre... Santa Teresinha do Menino Jesus, né, do Padre Vinícius. Eu disse para eles isso. Imagina seguir, eu contei uma experiência que eu tive quando era de grupo de jovens, que a gente gostava muito de fazer as coisas, né? Nós éramos grupos muito ativos e tal. E aí, nós organizamos lá, por exemplo, imagina a seguinte cena, você organiza um monte de gente para arrecadar alimentos, para você encaminhar para algumas pessoas que precisam, né? A gente faz isso, né? A gente acaba se mobilizando, né, para socorrer a necessidade da hora. Só que a gente começou a descobrir que tinha algumas pessoas da igreja que estavam precisando de remédio. Não era de comida. Não era de comida. Porque estavam sendo assistidas. Então veja que se a gente tivesse arrecadado e era uma época que o nosso grupo de jovens era meio itinerante. Então tinha domingo que a gente fazia o grupo de jovens, se reunia na paróquia, na nossa. Só que no outro domingo, você ia procurar a gente não tava, porque a gente reunia com o grupo de jovens de outra paróquia. E no outro domingo, o grupo de jovens vinha. Então a gente tinha uma mobilização e uma presença de 4, 5 grupos de jovens ao redor dali da região. Então vocês imaginam que dava uma quantidade expressiva, né? Então a gente não tinha condição financeira, mas pouquinho a gente conseguia arrecadar. Só que a gente teve uma época que eu lembrei esses tempos disso. Se eu não ver com cuidado, eu não utilizar o método, corre-se o risco de fazer uma coisa muito legal, mas que não vai responder à necessidade daquele lugar. Olha que coisa profunda. Então a gente ia arrecadar muitos alimentos, mas a gente queria arrecadar alimento para famílias que já estavam sendo assistidas, mas que não tinham condição de comprar remédio. Umas 3 ou 4 famílias. O que a gente fez? A gente voltou atrás e pensou uma estratégia. Então a gente arrecadou dinheiro, fez IFA, eu não me lembro agora, muito tempo, né? Mas a gente foi lá descobrir o valor do remédio e ver como a gente estava... como a gente poderia ajudar na nossa pequenez ali, mas deu certo. Então, olha só que coisa interessante. Se nessa época eu tivesse aprendido o método, eu jamais teria falado, beleza, vamos lá arrecadar alimento, porque todo mundo falou que arrecadar alimento é legal. Então, eu falei, peraí, vamos ver. Será que hoje eu penso assim, peraí, calma. E a gente sofre com isso, viu? Que o pessoal quer. Não, mas como é que você pode ser contra? Não, eu não sou contra, eu só tô falando pra gente ver melhor. Ter calma. Então eu sempre digo pra quem tá assistindo a gente, eu acho que isso serve pra vida, assim, né? Você vai ter uma ação na tua paróquia, na tua comunidade, né? Tenha como base o método. Organize momentos que tenha... Primeiro, agora essa etapa é ver, essa etapa é iluminar, agora a gente vai criar linhas de ação e vai agir. E em alguns lugares mais amadurecidos, eu entendo que isso é concomitante, né? Ali, você não precisa de 3 encontros, por exemplo, mas que você já está com o método internalizado. E aí você começa a ter ações mais certeiras, ações que de fato vão chegar onde precisam, para quem precisa, da maneira que precisa, oferecendo o que as pessoas precisam de fato. Então, utilizar o método para trabalhar a campanha, por exemplo, é fundamental no meu ponto de vista, né? Porque você fala do tema, reciclagem é o que vem na cabeça de primeiro, e é uma ação muito importante. Sim. Mas a gente já percebeu, eu me lembro na faculdade que eu fiz uma pesquisa sobre isso, na área de biologia, a professora quis que a gente chegasse na conclusão que reciclagem ela é muito boa, mas ela é um paliativo. Que a solução mais profunda é a redução do consumo, não a reciclagem. Exato.
Porque a reciclagem também tem um impacto na natureza. Ela tem, você tem que colocar outros componentes, o uso de água, o uso... Então, você é um paliativo. Não dá para fazer outra coisa, recicla. Mas o ideal, é por isso que o Papa, e também aqui na campanha, o que está sendo pedido para nós é uma conversão ecológica. E uma conversão ecológica do ponto de vista integral. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de estar no mundo, um pouco do que o irmão falou, né? Quando ele complementou o que eu disse, ele falou de, será que eu fecho a torneira quando eu escovo os dentes? Aqui está dizendo, por exemplo, no material, por exemplo, reduzir o volume de lixo, pensar antes de comprar. A questão não é se você tem dinheiro ou não. A questão, o diálogo aqui não é econômico, mas o econômico faz parte do o próprio prefixo vai dar a origem da palavra economia, exato. da palavra ecologia, que como ciência, né? A ecologia é uma ciência que faz parte da biologia. Exato. Então a gente precisa olhar para isso. Então esse é o ponto que eu queria trazer a partir da fala de vocês, a gente olhar para o método e olhar de fato em ações que façam sentido naquele lugar. Às vezes não vai ser uma coleta seletiva ali, ou às vezes pode ser uma outra coisa que vai fazer mais sentido do que juntar coisas para reciclagem. Ou não, o volume é muito legal, então então aí a gente vai fazer porque tem sentido, né? Eu vi uma comunidade que ela vai arrecadar, vai pegar, vai reciclar, e uma coisa que eu disse também tentem pensar em projetos permanentes. Por quê? Porque o ano que vem o tema é outro. Aí a gente faz uma campanha sensacional de arrecadação, as pessoas levam, a gente recicla, pega às vezes um dinheiro e tal, aplica na paróquia, ajuda. Passou. Por que não? Eu falo assim, não faz 10 coisas. Faz uma. Que tem potencial de permanência naquele lugar. Porque o que tem potencial de permanência na Nossa Senhora de Lourdes não é o que tem potencial de permanência na catedral, por exemplo. Né? Cada um na sua realidade. Na sua realidade. Então, assim, porque você pode transformar uma iniciativa, né, em algo que vai render frutos permanentes para aquele lugar, né? Tá. Então, acho que é isso. Aí, para finalizar o que eu ia dizer eu estava dizendo do agir, não foi isso? E aí tinha individual. E o agir tem esse tripé de ação. Um que é individual, que rendeu tudo isso que a gente está dizendo até agora. Vocês viram, né, gente? Aí, vocês viram, né? Mas também tem então, no âmbito do agir, o individual, que tem a ver com o que eu falei, o irmão Francisco complementou bem tudo isso. E o agir comunitário, e aqui a gente pensa no âmbito da igreja mesmo, no âmbito da igreja. Eu posso pensar no âmbito... comunidade. Enquanto comunidade, isso. Então eu posso pensar enquanto comunidade. Esses dias eu estava pensando comunidade, eu posso pensar a comunidade da minha rua, né? Porque eu tive uma experiência prática, eu estou tentando falar para vocês coisas práticas, né? A gente organizou uma ação X anos atrás e a gente limpou uma praça do bairro lá, onde eu moro, né? E o que aconteceu? Essa praça estava com mato muito alto, né? Muito escura. Tinha aqueles aparelhos para fazer ginástica no meio da praça, aquela coisa toda. No entanto, a praça estava abandonada. Ainda bem que era só aquela praça, né? Triste isso. Só que, enfim, em algum momento a gente entendeu que ali poderia ser uma ação nossa e tal, enfim. Limpamos essa praça. Nós envolvemos jovens, envolvemos os adultos que estavam próximos, né? Tiramos os equipamentos, foi pintado, tirou o mato, ficou lindo, assim. Isso foi, sabe quando? 2012. Quanto tempo faz isso? 13 anos. 13 anos. Faz 13 anos, e assim, é onde eu moro, eu passava por lá direto, fazia anos que estava desse jeito. Até hoje, 13 anos depois que houve a primeira iniciativa, os moradores ao redor acharam tão legal que até hoje eles cuidam da praça. Eles mantêm. Foi permanente. Precisava só que, mas isso dependeu de quem? Da gente que foi lá no primeiro? Não. Os moradores, eles entenderam, eles viram aquilo daquele jeito e eles se mobilizaram. Ou seja, mobilizaram enquanto comunidade e cuidaram de uma praça. O que significa isso? Uma praça mais bonita? Não, uma praça mais bonita é uma consequência. Significa não ter lixo, portanto, não ter doenças. Qualidade de vida. Tem uma qualidade de vida. Então, quando eu falo de um lugar limpo, eu não falo só do estético, eu falo também do estético. Eu falo que um lugar limpo não traz doenças para as pessoas que estão ali. Os animais peçonhentos ali. Animais peçonhentos, a gente sabe, por exemplo, escorpião, tem de monte por aí e tal. Então, assim, é isso, né? Então, enquanto comunidade também, enquanto comunidade, paroquial, por exemplo.
né? Sim, nós temos uns exemplos aqui na Diocese de Franca, que eu já falei, em algumas cidades aqui ao longo da Anhanguera, e tem paróquia que faz, e já há muitos anos, quer dizer, é permanente, foi um fruto, a questão do óleo. Porque realmente, individualmente, é muito complicado. O óleo da fritura. É claro que na tua casa vai ser pequeno, mas imagina esses bares que vendem, frita muita coisa, é muita coisa. O que as pessoas fazem com o óleo de fritura no descarte? Joga na pia. Vai para a água, vai para os rios, etc. E tal. Tudo errado. Então, quer dizer, essas paróquias fizeram um projeto vai sujar, vai não sei o que e tal. No começo deu trabalho, mas depois hoje é tranquilo. Então, as pessoas vão para a missa, levam as garrafinhas de óleo fechadinho, bonitinho, garrafa PET, fecham lá, e lá tem o tambor. O depósito, né? Onde vai colocar. Exatamente, tem tudo certinho. E eles depois vendem, quer dizer, tem a questão econômica envolvida também, mas que o mais importante não é a questão econômica, mas é a questão daquilo que eles estão fazendo. E a gente sempre tem que olhar para esse lugar, com esse olhar. Assim como você disse do reciclagem. Geralmente, quando você fala de reciclagem, a pessoa pensa em arrumar serviço para as pessoas e dar dinheiro para as pessoas. Mas elas não pensam em tirar o lixo, em o descartável, não jogar em qualquer lugar, etc. Que é, afinal de contas, o mais importante. Isso. Não, pode completar. E aí eu acho que só o último ponto, então, que daí sim, né? Talvez seja o mais polêmico, né? Mas aí a gente precisa entender que lugar que ele está nessa campanha, que é a questão mais sociopolítica, né? Uma ação mais ampla, né? Extramuros. Se você pegar um padre, nas orientações da igreja, né? O padre Germano esteve aqui, ele fala sobre isso. A gente não vai falar de uma atuação partidária, né? Sim. Porque isso rompe com a comunhão da igreja. Então, isso é catequese básica, a gente aprende desde sempre. Né? A igreja orienta como votar, mas não em quem votar. Eu sei que tem gente que burla tudo isso. No entanto, eu vou com aquilo que a igreja está ensinando. Né? Então, a igreja trata disso. No entanto, eu sou leigo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma afinidade, né, com essas questões, eu posso me envolver politicamente e levar essas pautas para discussão, por exemplo. Eu sei que existem outras formas para fazer isso, né? Eu não preciso também me candidatar, né? Eu posso fazer isso. Vocês têm muita experiência, eu não vou nem entrar nessa seara porque eu não tenho nem 0,00% para falar disso. Agora, vocês têm essa caminhada, né? Vocês são pessoas conhecidas e que eu admiro sem exagero. Então, vocês entendem. Então, nós, como leigos, a gente pode e deve, como diz o Papa Francisco, se meter com política. Eu posso me envolver num partido, tudo bem. E eu posso levar isso. Isso também é uma linha de ação. Para todas as pessoas, não. Hoje, por exemplo, não é uma coisa que me atrai. Né? Eu não tenho tempo, então eu vou fazendo dessa forma. Particularmente. Mas tem pessoas que se enveredam por esse caminho. Então, quando a pessoa chega lá numa Câmara Municipal, né, nos espaços de discussão política partidária ou política, enfim, e nos graus, né, municipal, estadual, federal, etc., as pessoas elas precisam estar comprometidas, elas precisam levar para esses lugares também aquilo que a igreja está dizendo. Né? E a igreja está dizendo que ela se compromete com a causa da ecologia integral. Então, nós que somos da igreja e que temos afinidade com esse lugar político, né, o lugar do partido, né, o lugar das discussões, a gente precisa entender que isso é uma linha de ação. Eu tenho uma linha de ação que é individual, eu tenho uma linha de ação que é comunitária, dentro da paróquia, da comunidade, etc. Né? Tem uma linha também ali no bairro, ali próxima, uma questão política mais de postura de vida, local. E eu também tenho possibilidade de atuar politicamente nesses outros espaços, né?